No começo, você ainda percebe que algo mudou nas suas orações. As palavras continuam saindo da sua boca, mas já não alcançam o coração como antes. Existe uma distância estranha, um vazio difícil de explicar. E mesmo assim, você tenta seguir normalmente, porque admitir que Deus parece silencioso é assustador demais. Então você começa a preencher esse silêncio com barulho. Música o tempo inteiro, vídeos, conversas, distrações. Qualquer coisa que impeça você de ficar sozinho com os próprios pensamentos. Porque no fundo, existe medo. O medo de descobrir que aquela presença que um dia parecia tão viva agora parece distante. Mas o silêncio de Deus raramente começa de repente. Antes dele, existem sinais. Pequenos desvios. Pequenas resistências internas. Momentos em que você sentiu o coração endurecendo e ignorou. Situações em que a consciência alertou. Mas você decidiu continuar mesmo assim. Há pessoas que acham que se afastaram de Deus em uma única noite. Não. O afastamento começou muito antes. Começou quando elas passaram a negociar aquilo que antes protegiam. Quando começaram a chamar desobediência de fraqueza e orgulho de personalidade. O problema é que o coração humano possui uma habilidade perigosa. Ele se adapta, inclusive à ausência. No início, a frieza espiritual assusta. Depois, ela vira rotina. Você continua vivendo, sorrindo, trabalhando, postando fotos, falando com pessoas, enquanto por dentro algo vai morrendo silenciosamente. E o mais assustador é que nem sempre o silêncio vem acompanhado de tragédia. Às vezes, tudo continua dando certo externamente. Dinheiro entrando, portas abrindo, pessoas elogiando você. E exatamente por isso muitos não percebem o perigo, porque confundem movimento com presença de Deus. Existe uma diferença entre Deus estar sustentando sua vida e Deus estar aprovando seus caminhos. E muita gente nunca aprende isso. Continuam correndo, produzindo, conquistando, enquanto espiritualmente estão cada vez mais vazias. Você percebe que algo ficou sério quando começa a perder sensibilidade. Aquilo que antes quebrantava seu coração já não toca mais. Aquilo que antes gerava temor agora parece exagero. E sem perceber, você entra num estado perigoso. Começa a ouvir a verdade sem sentir nada. Esse é um dos sinais mais graves. Porque enquanto ainda existe incômodo, existe esperança de reação. Mas quando o coração se acostuma com a escuridão, a alma entra em anestesia. E pessoas anestesiadas espiritualmente tomam decisões destrutivas sem perceber o tamanho do abismo para onde estão indo. O silêncio também revela outra coisa. O que realmente domina você quando Deus parece distante. Algumas pessoas, no vazio, buscam Deus com mais intensidade. Outras buscam qualquer coisa que as faça sentir algo rapidamente. E é aí que desejos escondidos começam a emergir. Carência, vaidade, dependência emocional, luxúria, necessidade de aprovação. Tudo aquilo que estava escondido debaixo da superfície começa a aparecer quando o silêncio expõe quem você realmente é sem distrações. Há noites em que o ser humano sente um vazio tão profundo que faria qualquer coisa para não encará-lo. E algumas das piores escolhas da vida nascem exatamente aí. Não da maldade pura, mas do desespero silencioso de querer preencher aquilo que parece quebrado por dentro. Então surgem conexões erradas, ambientes errados, conversas erradas, pequenas decisões que parecem aliviar a dor por alguns minutos, mas cobram pedaços da alma depois, porque existem portas que prometem conforto imediato, enquanto destroem lentamente quem você é. E quanto mais a pessoa tenta fugir do vazio, mais o vazio cresce, porque nada terreno consegue substituir presença espiritual perdida. Nenhum prazer sustenta a paz verdadeira. Nenhuma distração silencia permanentemente a consciência. O mais perigoso não é quando alguém cai. É quando alguém para de perceber que está caindo. Quando começa a justificar tudo. Quando transforma a distância espiritual em fase difícil.
quando normaliza a ausência de oração, a frieza, a confusão mental e a perda de temor. Há um momento em que o silêncio deixa de ser apenas ausência de resposta e começa a funcionar como espelho. Ele revela o estado real do coração, revela dependências escondidas, revela prioridades, revela aquilo que ocupa o lugar que antes pertencia a Deus. E talvez seja por isso que tanta gente foge do silêncio, porque nele não existe atuação, não existe imagem construída, não existe aplauso, apenas você e aquilo que se tornou internamente. Mas existe algo que muita gente não entende. O silêncio de Deus nem sempre significa abandono. Às vezes significa confronto, um chamado doloroso para enxergar aquilo que você vinha evitando há muito tempo, porque antes de restaurar, Deus expõe. Antes de curar, revela. Antes de aproximar novamente, faz você perceber o quão longe chegou. E esse momento dói. Dói perceber que parte daquilo que destruiu sua sensibilidade espiritual foi alimentado pelas próprias escolhas. Só que ainda existe esperança para quem consegue ouvir mesmo no silêncio, porque o silêncio não é necessariamente o fim. Às vezes, ele é o último espaço antes do despertar, o último momento antes da verdade quebrar tudo aquilo que estava sendo escondido dentro de você. E talvez o maior sinal não seja o fato de Deus parecer calado. Talvez o maior sinal seja você finalmente começar a perceber o quanto sua alma estava gritando por socorro, enquanto fingia estar bem.